Eu só pego uma parte. Põe uma Sei lá, parte de deixei o cobaia. segundo e o terceiro ano, que é mais experiente, e põe o primeiro de Edif lá dentro. Ou a Olha gente só. só salva os professores. Genial. Ô, gente, vamos Realmente, voltar aqui para a aula. A professor, ideia tá tá genial, mas vamos lá, porque senão a gente perde tempo. Adorei essa ideia aí do foguete colaborativo aí. Mas aqui, voltando, já deu os nossos 5 minutinhos, o papo tá ótimo, para a gente entrar na nossa aula. Eu vou começar a fazer uma tradição agora do segundo, terceiro e quarto bimestre, que vai ser fazer uma chamadinha, tá? Porque eu vi que alguns de vocês, na verdade, pouquíssimos de vocês, né? Tirando essa questão do segunda, terceira chamada, né? Teve gente que acabou faltando muito, né? Então, eu queria fazer essa chamadinha normal para a gente já ter essa tradição, tá bom? Vamos começar aqui. Vocês abrem o microfone e falam o nome. Se está todo mundo conversando mesmo. Alberto Miguel. Alberto Miguel não está aí, não? Beleza. Ana Carolina. Presente. Beleza. Bruno Neri. Bruno tá aqui, tá chegando aqui, beleza. Christian Ribeiro. Presente. Beleza. Davi Ferreira. Professor, Oi. Ele dropou do pulou meu Cefet. nome. Porque tem duas turmas. Ah, tá. O Davi saiu do Cefet? Saiu faz tempo. Tá certo. Eu nunca vi uma aula, então tá certo aqui. Eu fui estar fazendo a nossa contabilidade, né? O Eduardo Soares. Presente. Igor Pereira. Ainda não chegou, não. Isabela Gonçalves. Presente. João Marcos. Presente, professor. Tá certo, isso aí. Luana Ribeiro. Presente. Lucas Silva. Presente. Luiz Guilherme. Luiz Guilherme Viana. Não? Beleza. Maria Clara Quinteiro. Presente, professor. Tem um músico bom pra caramba argentino chamado Eduardo Quinteiro. Depois você... Não, como é que é? Edgardo Cardoso e Juan Quinteiro. Depois você olha lá. A Maria Eduarda Teixeira. Maria Eduarda Teixeira. Eduardo Teixeira tá aqui. Marina Barbosa. Presente. Nicole. Nicolas Gabriel. Presente. Beleza. Pablo Rafael. Presente. Ótimo. Pedro Lucas. Presente. Rafaela Caroline. Presente. Brian Manuel. Presente. Christian Salles. Presente. Gabriele Kelly. Gabriele. Não chegou ainda não. Guilherme Henrique. Presente. Aí. Henrique Carrocieiro. O Henrique. João Vitor. João Vitor de Lima. Luiz Henrique de Souza. Luiz Otávio Faria. Luiz Henrique está aqui. Luiz Otávio Faria. Deixa eu ver aqui, gente. Luiz Otávio está aqui também. O Miqueias. Tô aqui, uai. Beleza. Nauan. Presente. Rafael Adame.
Rafael tá aqui. O Rafael de Paula. Sempre presente. Beleza. Rafaela Garcia. Deixa eu ver. Luiz Guilherme mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Rafaela. Ó, Rafaela Garcia e Luiz Guilherme também. Beleza. Renan Silva. Presente. Beleza. Samuel Canguçu. Samuel. Alô? Beleza. Aqui. Sara Ferreira. Sara tá aqui também. A Thaísa tá aqui. Tiago. Oi, Presente, professor. Tiago tá presente. Beleza, Tiago. Vinícius. Meu irmão chama Vinícius, sabiam? Vinícius. E o Wellington. Presente. Aí, beleza, pessoal. Final da aula também eu vou pegar a lista de presença, mas aí fica como uma nossa tradição, tá? A gente fez essa lista de presença pegando 10 minutos da aula, só para a gente testar nesse primeiro momento, tá bom? Então, hoje, a nossa nona aula, a gente veio refletindo sobre alguns aspectos, especificamente a Gabriele Kelly. Acho que já passou meu nome, mas eu estou presente. Acabou passando mesmo, viu, Gabriele? Tá aqui. De qualquer forma, eu pego a lista de presença no final também e embato, né, a nossa chamada com a lista de presença de vocês aqui no Teams, tá? Então, a gente veio refletindo nesse primeiro bimestre, né, alguns conceitos base, conceitos fundamentais para a gente perceber as práticas artísticas de uma forma geral, né, que seria o que sustenta a reflexão artística e a própria prática, né, que nós vamos desenvolver nesse segundo, terceiro e quarto bimestre, né? Esse segundo bimestre, especificamente, a gente vai trabalhar com a música, né? Dentro dessa ideia de linguagens artísticas que a gente observou nas nossas últimas aulas, né? E nessa nossa nona aula, especificamente, entrando na ideia de música como linguagem, né? Recapitulando um pouco o que a gente viu ao longo do primeiro bimestre, especificamente na última aula que a gente fechou os nossos conceitos base, que seria arte, cultura e linguagem, a gente viu a linguagem como tanto uma habilidade específica do ser humano, né? Uma capacidade que nós, seres humanos, temos de uma forma geral, independentemente da localização histórica, se é algo que aconteceu há 5.000 anos atrás, ou a localização geográfica, algo que ocorre no presente, mas em outro canto do mundo, né? Nós temos essa habilidade de representar as coisas do mundo, e o conjunto dessas representações é agrupado num grande sistema, né, que é utilizado para comunicar, expressar sentidos, né? Esse sistema ele pode se apresentar de várias formas materiais, né? Ele pode ser materializado, essas abstrações mentais, essas representações, esse sistema pode ser apresentado de várias formas materiais, né? Então, eu posso grafar uma palavra, eu posso uma palavra específica, uma ideia, eu posso representar ela graficamente, eu posso sonorizar através da minha fala, eu posso gesticular através do meu corpo, né? Eu posso representar de forma pictórica, né? De forma escultural, né? Tridimensional, assim como eu posso representar, de certa maneira, através de uma organização específica de sonoridades, né? Nessa aula de hoje, a gente vai aproximar do conceito de música enquanto linguagem. A gente viu o David Byrd e o Kenneth Globe lá no... tá, o Alberto. Vamos chamar ele aqui, então. A gente viu com o David Byrd e o Kenneth Globe. Ô, professor, o senhor não grava aula? Eu gravo a aula, por quê? Tô só perguntando. Tem que só atualizar lá o cigarro. Bom, chamei ele aqui, vamos lá. A gente viu nas nossas últimas aulas 3 perspectivas
sobre o conceito de linguagem, não é mesmo? A gente viu uma perspectiva a vinda do campo da própria linguística, né, que era o Jonathan Harris. A gente viu do campo da história da arte, da linguística com Trask, né, o História da Arte com Jonathan Harris e da música com David Byrd e o Kenneth Gloag, né, que são dois musicólogos. E percebemos que a aproximação teórica do conceito de música enquanto linguagem é um pouco um terreno arenoso, né? Especificamente quando a gente pensa nas teorias de tradição europeia, ocidental, de uma forma geral. No entanto, todos eles concordam, de certa maneira, que existe essa dupla perspectiva quando a gente pensa em linguagem, que seria uma habilidade de representar as coisas do mundo através da nossa experiência e a composição, a reunião dessas representações num grande sistema, né? Apesar de todos os seres humanos viventes terem essa habilidade de representar, as escolhas das representações, elas são culturalmente fundamentadas, né? Então, a gente viu que esse sistema de representações, a maneira como determinados povos ou grupos viventes ou passados desejaram representar a sua realidade, tem uma fundamentação cultural específica, né? Tem essa fundação nesse grande conjunto de representações que cada um escolhe. Quando o assunto é música, existem duas grandes correntes de pensamento musicológico, ou seja, científico, que ora observam a música como um objeto manipulável, conhecido, né? Ora como uma prática específica, né? Independentemente se seja objeto ou prática, há fundamentação cultural, existe fundamentação cultural, né? Lembrando sempre que esses objetos eles são subprodutos, né? Eles são resultados da ação de determinados grupos humanos viventes, né? Essa corrente teórica que observa a música como objeto, que não é uma corrente teórica, digamos, moderna ou né, recente, né, tem toda uma tradição de reflexão sobre música como objeto, né, que vem desde a ideia do compositor como um grande manipulador de ideias, né, como um poeta dos sons, né, até a proposta de alteração da linguagem musical em si, né? Essa ideia de desenvolvimento. Essa corrente de pensamento que observa a música como objeto está preocupada nas relações, ou está preocupada com as relações desses pequenos sistemas de representação, né? E normalmente utiliza da expressão gráfica para representar. Daí que vem a partitura, né? A partitura é um grande sistema, um grande mapa de representações sonoras, né? Seria o script daquilo que ocorre na prática, né? Essa outra corrente de pensamento científico, musicológico, né, que observa a música como uma prática, ela está preocupada mais com o contexto de representação e o contexto de apresentação desses significados linguístico-culturais. Por exemplo, à direita a gente tem uma cena comum de um show de rock, né? Um show de música popular, de uma forma geral. Existem uma distribuição do espaço específica. Tem aqueles que estão apresentando em cima de um palco e tem aquele mundaréu de gente que, com as suas gestualidades e com roupas específicas e com traços específicos de comportamento, né, se distribuem em uma plateia indistinta. São pessoas que assistem a outras pessoas que executam uma determinada sequência de movimentos e sons, não é? Nessa plateia, né, que assiste ao palco, também tem uma distribuição espacial entre aqueles que ficam mais próximos ao palco, aqueles que ficam mais longe do palco, aqueles que ficam ao redor do palco. Essa distribuição espacial é fundamentada culturalmente, né? Nem todas as sociedades decidem, né, ou têm a prerrogativa, né, a ideia de que uma apresentação musical siga essa lógica, né? Tem um autor, um musicólogo norte-americano chamado Turino, sobrenome Turino, que ele faz essa divisão de música participativa e música de apresentação, né? E ele está preocupado com a prática, ele está preocupado com quais que são as estruturas de significado que estão sendo apresentadas nesse momento, né? Então,
Então, se a gente fosse pensar lá no conceito do David Byrd e o Kenneth Globe, que a gente viu, de música como linguagem, a grande abstração teórica, ou o ponto de síntese deles, né, seria que música, enquanto linguagem, seria um conjunto de estruturas de sentido, né, que tanto é histórica como geograficamente específica, ou seja, coisas que aconteceram no passado, né, assim como coisas que acontecem no nosso tempo, só que em outro local do mundo. E essas estruturas de sentido, elas são empregadas de maneira culturalmente fundamentada. Isso significa que a música da Rússia é diferente da música da África do Sul, que é diferente da música brasileira. As estruturas de sentido da Rússia seguem a lógica de raciocinar o mundo que os russos têm, né? Assim como os sul-africanos têm uma, assim como nós brasileiros temos outra, né? E nós coexistimos no mundo, de uma forma geral. Então, nesse grande sistema de representações que a gente viu nas nossas últimas aulas, e aí nesse sistema de representações que é culturalmente fundamentado e linguisticamente ordenado, a gente tem essas abstrações mentais, né? Por exemplo, o conceito de suavidade, o conceito de agilidade, o conceito de intensidade, eles coabitam esse grande sistema linguístico de representações de coisas do mundo. Eles podem se apresentar, como eu havia falado no início da aula, de forma gráfica, por exemplo. Esse slide que vocês estão vendo é uma representação gráfica de conceitos, não é? Escritos através de palavras e traços muito específicos. Eu poderia perfeitamente gesticular com o meu corpo a ideia de agilidade, assim como eu poderia empregar uma estrutura de sentido, um conjunto de sentidos, ou uma estrutura de sentidos que seja culturalmente fundamentada, né? Porque eu participo de uma cultura específica. Eu poderia representar isso através de uma canção, de uma sinfonia, né? Isso implica dizer que a grande sacada que a gente tem que ter sempre quando a gente observa expressões artísticas e quando a gente pratica modalidades artísticas de uma forma geral, é que o resultado material da nossa ação está fundamentado em algo que a gente vive, compreende, compartilha com iguais, com os nossos iguais. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver. A gente pode compreender essas diferenças culturais, linguísticas, em uma prática musical específica. Olhando música tanto como um objeto, quanto música quanto uma prática, enquanto uma prática. A gente vai ver duas festas, né, trechos de duas festas da cultura Ayampara, da Bolívia, nos Andes, né, uma cultura andina boliviana, e que nessas festas tem música, tem coreografia, tem toda uma ritualização de uma mentalidade específica, né? E como que a disposição espacial desses indivíduos, a maneira como eles tocam e realizam sons específicos, que a gente chama de música, segue a ideia deles de mundo, né? Então, a primeira festa é uma festa que ritualiza o período de abundância da chuva, tá? Essa é a primeira festa. Agora vamos ver a segunda festa deles.
Alguém já tinha ouvido falar da cultura Ayampara, lá da Bolívia? Já tinha visto essa prática cultural deles, dessas duas festividades? Eu nunca tinha falado. Realmente é muito específico, né? E é aqui do nosso lado, são vizinhos nossos latino-americanos, né? E de certa forma é completamente diferente de determinadas festividades ou rituais que a gente tem localizado no Brasil, né? Isso que vai caracterizar a cultura Ayampara como a cultura Ayampara, né? Essas duas festividades são reconhecidas pela Unesco, né, em sua cultura imaterial, foram pesquisadas por uma etnomusicóloga, ou seja, uma cientista da música que se preocupa com a antropologia dos povos, a música a partir de uma perspectiva antropológica, né? São registrados, enfim. E é muito específico, né, gente? A gente tem dois momentos. Um primeiro momento onde há um traje específico que aquela cultura utiliza, né? A produção de sonoridades com aqueles chocalhos amarrados no pé, com aquelas flautas ordenadas em sonoridades que às vezes pode parecer para a gente estranho, né? Com uma movimentação pelo espaço também que segue toda uma lógica ritualística e num campo aberto. O som é assim mesmo, Pedro, né? Porque a gente pode questionar também o que a gente chama de afinado, né? O afinado ou desafinado vem dentro de uma lógica europeia, né, de execução musical. E a gente vai comparar isso depois com uma cena que retrata uma obra de Mozart, para a gente ver. Então, essa foi essa primeira festa que a gente viu, né? Esses sons desafinados que o Pedro traz para a gente, né, esse conceito de desafinado, será que ele pode ser empregado contextualmente num ritual que não participa de uma tradição europeia? Que não participa dessa rede de significados própria a um universo, às vezes, germânico, né, que seria a Alemanha e a Áustria, né? Ou, de uma forma geral, europeia? No primeiro momento, esse povo ocupa um campo aberto, né? Eles estão ali ritualizando a fertilidade da terra num período de chuva, onde vai ter abundância de alimento, né? Já no segundo momento, na segunda festa, que existem outros instrumentos, a quantidade de indivíduos que participam desse ritual é reduzida, parece que é um quintal de uma casa, não é? Ao fundo, a gente observa que tem ali um pessoal rodando, parece que é um porco que eles vão comer, né? Um animal, enfim, está dentro da lógica gastronômica deles, de alimentação, né? Oi. E, em determinado momento do ritual, eles saem da casa e vão percorrer outro espaço. Tudo isso é culturalmente fundamentado. Tudo isso vai expressar relações do povo Ayampara, né, com o mundo, né? A Rosalia Martins, que é essa pesquisadora que documentou essa prática, refletiu essa prática, né, uma das responsáveis pelo tombamento, entre aspas, dessa prática na Unesco, o reconhecimento dessa prática cultural, né, dessa herança cultural e material na Unesco, né? A Rosalia Martins fala que esse jeito deles se organizaram de uma forma espacial, né? E vamos voltar aqui para a nossa projeção, representa a maneira como eles entendem o mundo em si. O mundo Ayampara, né? Os mitos criacionais, a maneira como eles se organizam, é toda dual. Dual no sentido que existem esses espelhamentos, né? Então, se a gente fosse ver a cultura Ayampara, a gente tem que entender que, primeiro, é apresentado durante esses rituais que vão celebrar a renovação da vida, a primeira, né? E as estações da chuva. E o outro é a estação da seca, que é esse segundo que a gente viu que eles saem da casa. Essas práticas culturais, elas representam uma forma privilegiada de comunicação com a natureza, né? É a maneira que esse povo vai entender a estação da chuva, a estação da seca, né? E durante essas performances, durante essas atuações em música, né, são mobilizadas as extensas redes comunitárias. Olha que interessante esse conceito de rede de novo, né? Se a gente olha do ponto de vista do objeto música em si, que está sendo realizado, nós podemos classificar os tipos de flauta, a afinação da flauta, como o Pedro falou,
as sonoridades que eles estão apresentando e grafar isso através de uma tradição, por exemplo, europeia de se gravar música, né? É bom a gente sempre lembrar que existem sociedades ágrafas, sociedades que não registram isso, passam por um outro tipo de conhecimento, outro tipo de tradição, que é uma tradição oral, que é uma tradição onde o conhecimento não necessariamente é grafado. Mas se a gente fosse grafar a estrutura musical deles, a gente chegaria nesse objeto manipulável, né, a partir de instrumentos específicos, com uma sonoridade também igualmente específica. Então essa música também pode ser considerada um objeto, tendo em vista essa tradição de compreensão da música. Mas se a gente fosse observar enquanto prática, a gente vê que tem uma disposição espacial muito específica, né? Eles se organizam, por exemplo, nessa segunda festa, em um semicírculo, né? Essa forma de ferradura, que eles vão girando. Essa própria estrutura espacial, essa organização desses 5 ou 6 indivíduos que estão nesse ritual, vai expressar um entendimento do mundo da cultura Ayampara, né? O que é ter chuva, o que é ter seca, o que é ter fartura, o que é ter, né, a necessidade de alimento. Da mesma forma, eles se organizam em espelhamento. Isso são prerrogativas que a cultura Ayampara decidiu para a cultura Ayampara, né? E a música deles, a música que eles produzem, por mais distante que possa parecer aos nossos ouvidos, né, é fundamentada na maneira como aquele povo escolheu representar os seus sons, né? Só que isso não é uma prerrogativa de culturas que a gente acha que é distante da gente, né? A maneira como essas culturas escolhem como elas apresentam música, ou o que elas entendem por música, ou o que a gente entende por música, né, é culturalmente fundamentado. Então vamos ver um segundo exemplo. Talvez seja mais conhecido. E depois eu vou fazer uma provocação para vocês, tá? Que é as famosas óperas de Mozart. Eu não estou entendendo por que não está indo. Espera aí, pessoal. Isso é uma cena de um trecho chamado Amadeus, que retrata o que seria o ambiente operístico na Áustria do século XVIII, tá? There she stood, on stage for all to see. Showing off her pretty songbird she was. E Mozart? Já escutaram? Já, né? Tem nem como. Por que a gente conhece Mozart e a gente não conhece a cultura Ayampara? Vocês já pararam para pensar nisso? Vixe, professor, eu não conheço nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Mas esse segundo vídeo é um pouco mais próximo do que a gente... Eu não conheço nenhuma das duas, professor. Mas vocês já escutaram sobre o conceito de ópera, de música orquestral, não é? Sim, eu fiz conservatório e fiz Propac com o Cláudio. Aí eu já... Eu acho que é por causa da nossa colonização, professor.
que a cultura é mais próxima da nossa. Exatamente. E a Isabela também falou, porque é europeu. Como é que essa mentalidade colonizadora ainda persiste, né? Talvez o vínculo político, o econômico se manteve, o vínculo político não, tivemos independências, né? Mas e o vínculo epistemológico, que é a produção de conhecimento, né? Isso é um outro assunto, eu gosto dessa provocação. Por quê? Quando a gente analisa a cultura Ayampara, ali nos seus rituais, e acha estranho, a gente também tem que entender que a cultura europeia também tem suas ritualizações, de uma forma geral, né? A Isabela falou, e aí ele conseguiu se consolidar como um dos melhores compositores, e isso foi passando para a gente sem podermos questionar. Exatamente, né? O professor, Oi, pode falar. Teve uma história que eu ouvi, eu não sei quem me falou, acho que deve ter sido algum professor meu, de que algumas músicas do Mozart, a irmã dele que tinha escrito, não foi? A irmã dele era musicista também. E olha só como é que a gente pode questionar a produção de conhecimento histórico musical, né? A esposa do Bach também era musicista. E por que essas mulheres não foram incluídas no conjunto de conhecimento musical histórico que a gente tem? Qual que é o silenciamento, não é? A irmã, a esposa, às vezes, enfim, compositoras que não são lembradas. Por quê? Quem que produz a história da música? Né? Quem que produz o conhecimento que a gente tem? Né? Não são só homens velhos brancos no governo, não. São homens velhos e brancos fazendo tudo. Né? Então, mas isso é um outro assunto, gente. Normalmente europeus, né? Que falam, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso não presta, isso, né? Mas, enfim, porque é bom a gente refletir sobre isso, né? Ainda mais no tempo que a gente vive, né? Em que se derrubam estátuas, né? E se queima a cinemateca, né? Enfim, vou deixar essa provocação aí para vocês. Então, se a gente fosse olhar sob o ponto de vista do objeto música em si, também poderia seguir essa lógica de representações sonoras através de uma grafia específica, notacional, né? Ou seja, esse grande mapa, né, poderia ser pensado como um objeto manipulável em si. Né? Agora, do ponto de vista da prática, que nem a gente fez, o mesmo procedimento metodológico, o mesmo tipo de chave de entendimento que a gente utilizou para a cultura Ayampara, que teoricamente é distante e específica, a gente pode utilizar para a cultura europeia do século XVIII. Né? Por exemplo, a organização espacial dessa performance de música é diferente lá da cultura Ayampara. A cultura Ayampara estava num espaço aberto ou no quintal de uma casa. Ali, em Viena, no século XVIII, você tinha uma organização em plateia e uma orquestra, separado por um espaço físico até, uma distância, né, entre aqueles que vão executar alguma coisa e aqueles que vão somente assistir. Aqueles que executam também são organizados através de funções. Tem o violinista, tem o fagotista, tem o contrabaixista e tem aquele que organiza a realização dessas sonorizações, né? Seria um regente. Na plateia também, né? Na plateia existe ali uma figura central, que seria um monarca, né? E todos aqueles que se organizam à volta dessa figura central, nós estamos falando de antigo regime, nós estamos falando de monarquias, né? Todos aqueles que orbitam esse indivíduo, né, a partir da sua colocação na sociedade, do mais importante ao menos importante. Né? E o espaço também é um espaço fechado, é um teatro, né? Que tem os seus camarotes, e o camarote vai ser habitado por determinados indivíduos de posição social, né? Com dinheiro, né? De uma forma geral, e um palco onde se apresenta essas ideias. Ou seja, a distribuição do espaço, assim como na cultura Ayampara simbolizava a maneira como os Ayampara observam o mundo, observam o período de seca, o período de chuva, lá em Viena, no século XVIII, a organização do espaço também denotava sentidos específicos, estruturas de sentido, que são culturalmente fundamentadas. E quais são essas? Uma representação de sociedade, quem que é mais importante, quem que é menos importante. É antigo regime, é monarquia. Você tem o rei, depois você tem o vice-duque, o duque, o arqueduque, cada um desses tem uma gradação específica de importância
nesse tipo de sociedade que os europeus decidiram arquitetar, não é? Então, a música tem vinculações de ordem sociocultural, não necessariamente a execução de sons, não é? Então, se a gente fosse entender música como linguagem, a gente poderia pensar que a premissa básica, o fundamento básico disso, é que as estruturas de significado de uma música específica, a maneira como ela é apresentada, a maneira como ela é organizada, essas estruturas elas vão se vincular com outras esferas de entendimento sociocultural. Por que sociocultural? Sócio, a maneira como os indivíduos se organizam em sociedade. Cultural é o que isso denota. Então, essas estruturas de significado elas vão se portar como representações, né? São janelas de entendimento para a gente ver como que a sociedade se organiza, o que é válido, o que não é válido, se está desafinado ou não, se é uma guitarra ou se é um violino barroco, né? Então, a ideia de mundo, das estruturas hierárquicas da sociedade, dos espaços de sociabilidade, é no campo aberto, é no quintal de casa, é no teatro. Então, essas representações elas podem ser realizadas tanto em tradição gráfica notacional, por exemplo, uma partitura, um mapa sonoro, né? Existem sociedades ágrafas, existem sociedades que não representam a sua cultura através de sinais, né? Assim como outras estratégias de representação, né? Então, pode ser grafado, gravado, representado, e tudo isso vai ter um sentido muito específico. Como que é realizado, quem está realizando, em qual momento está realizando. Voltando aqui. Vocês já tinham entrado em contato com algum tipo de perspectiva de música como socioculturalmente fundamentada, como uma linguagem, um sistema de representações de base sociocultural? Como que é a pergunta, professor? Se vocês já tinham entrado em contato com esse referencial de entendimento de música? Ah, não, com essa explicação, não. Normalmente é comum pensar a música como um acorde, uma melodia, não é? Se esquece que esse acorde é o resultado de uma sociedade específica, né? Vamos chamar o objeto acorde ou objeto melodia. Não está descolado do seu local de produção, né? Tem a sua historicidade, tem a sua fundamentação cultural, né? Tem a sua fundamentação até enquanto objeto, como que é uma, entre aspas, uma melodia pré-histórica, uma melodia atualmente, né? Se a gente for utilizar esse conceito de melodia para classificar. Então, pensar a cultura como linguagem, que foi uma das tentativas lá do David Bird e Kenneth Globe, né? É pensar estruturas específicas de significado que são culturalmente apresentadas e são variáveis, não é? Mas eu adorei essa pergunta do Pedro, que foi a seguinte: mas não está desafinado? Bom, para um europeu, talvez, né? Se a gente pega lá o Conservatório de Música de Paris e bota um cara eu quero saber se isso está afinado ou não, que é uma mentalidade um pouco mais tradicional, e bota lá no meio da cultura Ayampara, ele vai ficar doido. Assim como você pegar um Ayampara e botar lá no Conservatório de Paris, ele também vai ficar doido, não vai entender o que está acontecendo. Ele não participa daquele conjunto de representações. E ele vai tentar traduzir isso para uma determinada cultura, né? A Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela. Ô, professor, uma vez eu li um texto que falava mais ou menos sobre isso, sobre essas partituras, por exemplo, serem passadas em conservatórios e em escolas de música, mas talvez isso para outras culturas, por exemplo, algumas tribos da África, isso não seja considerado inteiramente música, porque música para eles você tá dançando, você tá batendo o pé, além de estar cantando ou usando instrumentos. Então, aí a gente imagina se fosse isso passado nas faculdades, que para você passar de ano, você não tem que saber uma partitura, você tem que bater o pé no chão, bater palma e
E é interessante pensar por esse lado, que se fosse, assim, esse é o conceito de música totalmente, sabe? Ótimo. Essa discussão que você trouxe, esse texto que você trouxe, eu acho genial, faz a gente refletir uma dessas provocações que eu soltei para vocês. Por que a gente não conhece a cultura Ayampari e por que a gente conhece Mozart? Né? Porque os currículos escolares ou acadêmicos, eles são fundamentados em determinado referencial, não é? Extrapola um pouco o nosso tema da nossa aula, mas eu acho interessante sempre a gente refletir com a cabeça, né, mais atenta e mais crítica. Né? Então, os currículos, eles são determinados por diretrizes. Né? Você tem que saber isso, você tem que saber aquilo. A reunião do conhecimento, ou a construção do conhecimento, de uma forma geral, ela também é culturalmente fundamentada. Né? Por exemplo, modelo atômico de Bohr. É uma abstração. Até o Bohr, você não tinha equipamentos específicos para você tentar ver os traços da atuação atômica na nossa realidade. Então, você elaborou uma abstração que é culturalmente fundamentada. Não é? Ah, não, mas o modelo atômico de Bohr não é vigente hoje em dia. Por quê? Porque se desenvolveram outros instrumentos para se perceber determinada realidade e aquele modelo atômico teve lá sua historicidade lá com Bohr. Isso é um exemplo, que não tem nada a ver com música. Música, arte de uma forma geral. Nossa, mas o Picasso desconstrói completamente a representação figurativa do ser humano. Dispõe o nariz de um jeito, o olho de outro, a perspectiva normalmente é bidimensional, né, tridimensional. São convenções. Né? São maneiras de representar um pensamento específico. Né? E tem todo um alinhamento estético. Né? Por que os Ayampá não utilizam aqueles instrumentos, aquelas flautas de bambu longa, né? São flautas de pan, que chama, e não utiliza um trombone? O trombone vem de uma tradição europeia. É um instrumento desenvolvido na Europa e que foi exportado para o resto do mundo. Aí você tem um trombone numa jazz band, você tem um trombone no chorinho, você tem um trombone. São apropriações disso. Não é? Então, são vários aspectos e vários elementos que a gente identifica tanto no emprego dessas estruturas de sentido amplo, abstrato, que a gente chama, né? Em realizações práticas. Né? Uma coisa é você ir num concerto, numa filarmônica qualquer, numa sala de concerto qualquer. Outra coisa é você ir no pagodinho domingo para comer um churrasco e ficar feliz ali. São outras práticas que denotam outras sociabilidades, maneiras de se relacionar, né? Com outras fundamentações culturais. Legal essa perspectiva, né, gente? Ela quebra um pouco barreiras, a gente começa a entender as coisas nos seus locais de produção, né? Entende, às vezes, que a prática de música de concerto não significa que é elevada, significa que é da Europa. Você quer comprar o boi, você compra. Se não quiser, você não compra. Não é? Próxima aula, a gente vai olhar a prática do canto de trabalho em Serra Preta, na Bahia, mais próximo da gente. Como a gente está falando, no final das contas, né, de decolonial, né, de uma forma geral, a gente passou por um processo. A gente tem um traço colonial, né? Nós temos passado colonial, nós brasileiros, de uma forma geral. E Serra Preta, na Bahia, não foge a essa realidade. Lá em Serra Preta, a gente tem trabalhadores rurais, o pessoal da roça, que ao debulhar o milho, a descascar, debulhar o milho, eles cantam. Acontece que pesquisadores, de uma forma geral, conseguiram localizar no canto desses indivíduos traços de remanescente quilombola, de resistência quilombola. Né? É uma comunidade eminentemente preta, né? Descendente de escravos que foram, né, fugiram da violência escravista. Né? E muito do canto desses indivíduos retrata essas histórias. Né? O canto vai ali retratar, vai se portar como um museu sem paredes, um museu que é oral, um museu que obedece outras formas de representação. Né? E a gente vai fazer esse estudo de caso com o Serra Preta para a gente pensar que na nossa prática composicional, que vai ser ao longo desse segundo bimestre, né,
através do Songmaker, que vai ser as atividades que a gente vai fazer em modelo de seminário, a gente sempre tem que estar pensando que a gente está representando o nosso local de pensar o mundo, né, de uma forma geral. Será que a gente quer pensar o mundo de uma forma legal, aberta, inclusiva, ou a gente quer meter barreira e falar que os outros podem e não podem fazer, né? Arte é libertador, gente. Então é isso, meus caros. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Botar alguma pergunta? Não? Então tá bom. Então vamos almoçar, né, pessoal? Forte abraço para vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, essas dúvidas sobre lançamento de nota, tá bom? Felipe, semana que vem vai ser